Fala galerinha do sétimo ano, estamos aqui de volta, vamos lá. Gente, agora para a nossa primeira aulinha, né, da modalidade aí de ensino à distância, né, no modo, né, remoto. Eu quero, né, salientar aqui que o vídeo, a gente vai fazer de tudo para o vídeo ser um pouco curto, né, porque quanto mais comprido o vídeo, né, aí porém mais pesado vai ficar. Então a gente quer fazer de tudo para o vídeo ser um pouco rápido, né, e objetivo para que a gente possa então dar continuidade de forma rápida, ok? Pois bem, o conteúdo que nós vamos estudar, né, encontra-se na página 16 do material didático de vocês e trata-se das operações com números naturais. Bom, vocês devem perceber que a gente já viu esse conteúdozinho básico, já expliquei para vocês em sala de aula esse ano, mas a título de revisão vamos trabalhar aqui mais uma vez, ok? Sem mais delongas, vamos iniciar. Bem, nas operações com números naturais, nós vamos trabalhar primeiramente com adição e subtração. Nesse momento, vamos dar ênfase maior à nossa adição, tá certo? Aí, então, para a gente começar, né, a trabalhar de fato as operações, vamos colocar algumas situações, problemas para que a gente possa trabalhar o conteúdo. Vamos lá? Vamos para a nossa primeira opção, nossa primeira situação, problema. Pois bem, diz assim: Paulo tem R$ 357 na poupança e sua irmã Julieta tem R$ 489. Eles reuniram essas quantias para comprar um televisor. Quanto eles têm ao todo para comprar a TV? Pois bem, primeiramente nós temos que nos organizar no cálculo e vamos fazer da seguinte maneira. Porém, Paulo possui a quantia de R$ 357, enquanto que Julieta possui a quantia de R$ 489. Essa continha é conhecida, né? Eu passo o tracinho, aí vocês já sabem que devem, né, fazer uma adição, né? Pega o de cima com o de baixo e a gente vai achar o valor. Então, quanto que dá 7 mais 9? Quanto que é? 16. Aí você coloca o 6, tá certo? O resultado dá 6 e vai quanto? 1. Então a gente lembra desse 1zinho aí para acrescentar na próxima. Porém, vamos lá. 5 mais 8 é quanto? 13. Com o 1 que foi lá, dá quanto? 14. Nós colocamos o 4 e vai quanto? O 1zinho. Beleza. Temos aí 3 mais 4, que dá 7. E com o 1 que já tinha ido, foi quanto? 8. Obtemos uma quantia de R$ 846. Pois bem, o que a gente tem como ideia disso tudo? O que a gente pode entender, né, dessa continha simples que vocês já conhecem, tá? Coisa de criança, né? Coisa de menino lá do primário, né? Lá do fundamental menor que vocês já fizeram, já são careca de fazer isso aí. Então, mas vocês lembravam que o 357, tá? Ele se trata de, né, parcela? Você sabia que 357 é parcela? E o que dizer do 489? É o que? Também a parcela. Agora o 846, o que é que vocês lembram, né? Lembram que isso de fato é o resultado que nós chamamos de soma, tá certo? Ponto. Então você deve estar imaginando que a operação da adição é moleza demais, assim como também na subtração. Porém, a gente tem que ter uma ideia, né, aqui na adição, que nós temos, quando fala-se adicionar, né, a gente tem uma ideia de que, olha só, juntar, tá certo? Então não esqueça disso. Então, quando se trata de adição, nós pensamos em juntar, pois Paulo e Julieta eles juntaram as suas quantias e obtiveram o valor de R$ 846 para comprar o aparelho de TV, certo? Vamos para a próxima? Tudo bem, agora nós vamos trabalhar, né, ainda nas operações, vamos trabalhar dessa vez com a subtração. Vamos para a nossa situação problema. Beleza, olha só. Uma biblioteca infantil está reorganizando o seu acervo, que tem 15.020 livros. Vamos para os itens. O primeiro item diz assim: a biblioteca quer ampliar seu acervo para 16.000 livros. Quantos livros faltam para atingir essa quantidade? Ora, gente, essa quantidade, né, essa conta, ela deve ser simples. Se eu tenho 15.020
15.020 livros e eu quero alcançar a quantidade de 16 mil livros. E a pergunta diz: quantos livros faltam para atingir essa quantidade? A conta é simples, basta eu pegar a quantidade que eu preciso, que é quem? 16 mil, e subtrair, né? Subtrair pela quantidade que eu tenho no momento, que é quanto? 15.020 livros. Fazendo essa conta, eu vou ter um total de quanto? 980 livros. Essa continha também é simples, vocês já aprenderam lá no Fundamental Menor, a gente só está revisando, tá bom? Mas alguma coisa a gente tem que tirar disso tudo, tá bom? Pô, bem, então a resposta seria, né, 980 livros. É o que falta para a gente atingir, né, o acervo de 16 mil. Vamos para o próximo item. Do acervo atual, 209 livros foram enviados para restauração. Quantos livros restam na biblioteca? Opa, né? Um assunto, uma variaçãozinha no problema. Ele disse que do acervo atual. Qual é o acervo atual? É os 16 mil livros ou os 15.020? Lógico, né, gente? Que é os 15.020 que nós temos. No momento nós temos 15.020 livros. Então eu vou pegar esse 15.020 e vou subtrair da quantidade de livros que foram para o acervo, que foi quanto? 209. Você fazendo essa continha, você vai encontrar, é lógico, 14.811. Então esse, né, é a quantidade de livros que eu tenho no momento na biblioteca. Tá sabendo que foram 209 para a restauração. Qual a ideia que eu tenho aqui de subtração, pessoal? Qual é a ideia que a gente tem? Eu tenho uma ideia de completar, tá certo? Quando eu falo de subtrair, né, eu falo de tirar, tá? Ou completar alguma coisa. É o que falta, tá bom? Aqui nós temos essa ideia de completar. Vamos avançando para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo. Continuando. Dessa vez vamos trabalhar com multiplicação e divisão. Bom, nesse momento a gente vai dar ênfase à nossa multiplicação, tá bom? Depois a gente fala da divisão. Na multiplicação, a gente também vai trabalhar a situação problema para que nós possamos dar continuidade e desenvolver o conteúdo, o assunto, tá bom? Vamos lá. Olha para a nossa primeira situação problema. Para ir ao trabalho, José tem de pegar um ônibus e um trem. Sabendo que ele tem 4 opções de linha de ônibus e 3 opções de linha de trem, de quantas maneiras diferentes José pode ir ao trabalho tomando um ônibus e um trem? Muito bem, então vamos lá. Bom, José tem a opção de quê? De ônibus e de viajar de trem. Agora nós temos que lembrar quantas oportunidades, quantas opções ele tem para viajar de ônibus. Ele tem quantas? 4, né? O problema disse que foi 4. E quantas de trem? 3. Pronto, beleza. Como que eu vou saber, por exemplo, né, a quantidade de alternativas, né, a quantidade de possibilidades, né, as possibilidades que ele possui para fazer essa viagem, né, até o trabalho? Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão estudar um conteúdo, se eu não me engano, no segundo ano, vocês vão estudar um conteúdo chamado de análise combinatória, que vai trabalhar as combinações de vários eventos. Mas voltando aqui para o sétimo ano, vamos descobrir que para a gente descobrir, né, as maneiras diferentes que ele possui para poder fazer essas viagens, ele vai ter que fazer uma multiplicação. Ele vai multiplicar a quantidade de opções que ele tem de ônibus vezes, né, vezes a quantidade de opções que ele tem para viajar de trem. E essa continha ninguém precisa nem fazer, né? Todo mundo já sabe quanto é 4 vezes 3, que dá quanto? Quanto? Opa, 12, tá certo? Então, vamos fazer aqui um resumozinho básico de tudo isso, né? Ó, resumindo, a gente tem que 4 vezes 3 é igual a 12, tá? Mas lembrando que dentro da multiplicação, o que é que significa o 4 vezes 3? O que é que significa esse 4 vezes 3? São os fatores, tá bom? Lá o resultado, que é 12, né? Nós encontramos, ele de fato é o quê? É o quê? O produto, né? Que nós chamamos do resultado da multiplicação, tá bom? Daí nós temos uma ideia geral da multiplicação, que é de quê?
combinar, né? Esse problema traz aí uma ideia de combinação, tá bom? E aí a gente faz, né, a nossa operação de multiplicação. Vamos para a próxima? Ok, galerinha, continuando, né, com nossas operações, né, com naturais. Dessa vez agora a gente vai dar, né, ênfase à nossa divisão, tá? Uma vez que já havíamos trabalhado nas anteriores, a anterior foi multiplicação, agora vamos dar importância à divisão. Para isso vamos, né, acelerar um pouco para o vídeo não ficar um pouco grande. Essa parte aqui vai ser um pouco mais demoradinha, porque a gente vai fazer umas situações problema bem interessante. A nossa situação problema trata-se da seguinte: uma balsa faz a travessia de um rio que liga duas cidades. Em cada viagem, a balsa consegue levar no máximo 25 carros. Se essa balsa deve transportar 380 carros, quantas viagens no mínimo ela será capaz de fazer? Bem, é um problema interessante, né, em que tem essa problemática da gente transportar os veículos, né, sendo que a balsa consegue levar apenas 25 carros de cada vez e temos que levar ao total 380 carros. Quantas viagens ela deve fazer? Bom, primeiro, alguém de vocês conhece o que é uma balsa? Tem uma ideia? Vamos lá para o nosso exemplozinho básico. Bom, balsa nada mais é do que uma embarcação, como você vê. Uma embarcação que transporta veículos, pode transportar outras coisas também, cargas. É muito utilizada no nosso norte, né? Norte do nosso país, onde os estados possuem muitos rios e as pontes são bem poucas, né? Aí lá no norte, no Pará, no Amazonas, tem bastante balsas, né? Uma prática comum para eles lá. Então, beleza. Continuando nosso problema, né, vamos fazer a resolução dessa problemática utilizando uma divisão simples que vocês já conhecem, que é aquele método da chave. Alguém lembra desse métodozinho aqui, ó? Ó, esse métodozinho da chave, em que a gente coloca um número desse lado, outro número desse outro lado. Lembrando que o 380 é o total de carros que devem ser transportados e 25 é o número de carros que a balsa consegue levar em cada viagem. Pô, bem, essa conta é simples, você já conhece. Vamos partir do princípio de que o 3 ali é muito pouco para poder ser dividido com 25, a gente pega o 8, tá? Ó, então vamos pegar o 38 dividido para 25. Quanto é que dá? Quantas vezes o 25 vai caber dentro do 38? Suponhamos que se fosse duas vezes, pegava o 2, multiplica por 25, dá 50. Poxa, 50 é demais, né, gente? 50 não cabe dentro de 38. Vamos de 1 mesmo, ó, tá? Vamos 1, né? 1 vezes 25 dá 25. Aonde é que eu coloco esse 25? Todos sabem, embaixo do 38. E aí a gente vai fazer uma continha básica já conhecida por vocês, ó, passa o traçozinho aí, eu digo até na sala de aula, passa a régua, né? E a gente vai fazer uma conta de subtração. Olha o sinalzinho de menos ali. Você vai pegar 38 menos 25. Você pega 8 menos 5 é quanto? 3. Agora 3 menos 2, sobrou quem? 1. Pois bem. Falta agora baixar um número, né? Qual número a gente pode baixar? Porque o 13 ficou muito pouco, tá? O 13 para 25 não dá, tá? Então você vai baixar um número aí, que é o número que vai baixar. Olha lá a setinha apontando qual é o cara que vai descer. Então desce ele, né? Ó. Vai ficar quem? 130, né? O 0 foi para perto do 13 para fazer companhia para ele. Então nesse caso ficou 130. Agora o 130 ficou maior que o 25, é uma divisão possível de ser feita dentro dos naturais. Então vamos lá. Quantas vezes o 25 vai caber dentro do 130? Ora, naquela hora nós fizemos o cálculo de 2 vezes 25 deu 50. Então se eu pegar 4 vezes 25 vai dar 100. Andou perto, mas ainda não dá, né? Porque dava 100, né? Faltou ainda alguns valores. Se eu pegar 5 vezes 25, né? Vai dar 125. Olha, andou bem próximo. Tá na cara que se eu colocar um número a mais, se eu colocar, por exemplo, 6 vezes 25, vai ultrapassar o 125, né? E vai ultrapassar o 130, né? Então vamos de 5 mesmo, né? Ó, a gente coloca 5 vezes 25, que vai dar quanto? 125. Mas você calcula de 1 por 1. 5 vezes 5, no começo lá, né? Você bota 5 vezes aquele 5 de cima, dá 25. Coloca o 5 e vai 2. 5 vezes 2 agora dá 10. E 2, 12. Você bota o 2 e vai o 1.
tá bom? E o 1 depois você coloca ali, ó. Ficou 125, passa a régua, que você já sabe como é que faz, continha de menos, né, ó, subtração, e aí você vai subtrair 130 de 125. Tá na cara que vai dar um número, né, que você já sabe qual que vai. Mas se fôssemos pegar de 1 por 1, vamos pegar 0, 0, 0 menos 5. Não dá, você vai pegar um emprestado, ficou 10. 10 menos 5 dá quanto? 5. E aí sobrou 12, né? Você tomou emprestado do 3, ficou 2 menos 2 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Então, o resultado aí é basicamente esse, né? Sobrando um número aí embaixo, o 5. Bom, eu quero mostrar para vocês que dentro dessa operaçãozinha existem alguns nomes que vocês devem, né? Não sei se estão lembrados, mas vamos dar o nome aos bois aí, tá? Eu quero fazer alusão a esse cara aqui, ó. Pronto. O 380, né, desse cara aí, a gente chama ele dentro da divisão de quem? De dividendo, tá? Ele é o dividendo. E esse outro cara, que é o 25, eu chamo ele de quê? Divisor, tá bom? Logo mais embaixo, que é o que eu chamo do resultado dessa divisão, né? Nós temos que é o 15, tá? É o quem? Quociente. E por fim, lá embaixo nós temos aquela sobra, o cara que sobrou, que no caso não deu uma conta exata, nós chamamos de resto. Pronto, nós temos aí o fim dessa conta, né? Em que você tem dividendo, divisor, quociente e resto. O que nós tiramos de tudo isso? Nós entendemos que temos que entender que a divisão ela tem uma lei de formação, assim como as demais, tá? Mas a lei de formação da divisão, inclusive quando a gente tira a prova, né? Lembra que a gente pega esse quociente e multiplica pelo divisor, a gente obtém o dividendo, né? Como tem resto, tem que somar também para poder obter o dividendo. Pronto, daí surge uma relação fundamental da divisão. Qual é? Olha só, a relação fundamental da divisão é essa aqui, gente, ó. Dividendo é igual ao quociente que multiplica, né? Quem? O divisor e vai somar com quem? Com o resto. Pronto, gente, ó, não se esquece, né? Grife isso aí, tá na memória, lembra bem disso aí, pois o dividendo, que é o 380, né? Você sabe que se pegar lá, ele é igual ao quociente multiplicado pelo divisor, que é 25, somando com o resto, que é 5. Só resumindo os fatos aí, ó. Resumindo tudo lá, ó. Ele diz que o 300, né, e 80 é igual a 15 vezes 25 mais 5, ok? Bom, daí a gente tira, né, uma ideia, né, uma ideia da divisão. Qual que é essa ideia da divisão? Ó, olha só, de medição, tá? A gente quando fala em divisão, a gente fala em medir, tá bom? Ok? Então, continuando, a próxima etapa trata-se da nossa atividade que está na página 18, né? Eu passei essa atividade para vocês de maneira que vocês resolvessem, né? É muito simples. Vocês têm inclusive no final do livro, tá? Eu até anunciei que posso resolver, né, fazer um vídeo só para comentar as questões uma por uma. Mas como se trata de um assunto tão simples, eu não sei se vai ser não sei se tão necessário por conta da questão de ser várias questões, né? São 14, então demandaria muito tempo, o vídeo ficaria muito grande. A gente pode fazer uma breve explanação rapidinha para a gente não ocupar muito tempo. Mas está a atividade de vocês, né? Muito simples, a gente já fez ela em sala de aula, mas lembrem como é que a gente faz, tá bom? E o mais é tudo isso mesmo, tá ok? Eu quero agora para vocês, né? Eu quero na verdade desejar a vocês, tá? Bons estudos, tá certo, gente? E até a próxima, ok? Se organize o horário de estudo de vocês e até mais. Um abraço, até mais, gente.